direto da Humana Saúde, nossa parceira. Hoje a gente apresenta para vocês a Humana Clinic, que é um espaço maravilhoso, né? Multifuncional mesmo, no tratamento na área de saúde, hoje com foco no curso de psicologia. E o nosso entrevistado é o psicólogo Francisco Caio, que vai falar um pouco mais das novidades da Humana Clinic. Acompanhe. Apresentando para vocês esse conceito super humanizado, todos os atendimentos em um só lugar da Humana Clinic, claro, parceira da Humana Saúde, que está sempre no Insight TV, e a cada semana a gente vai mostrando algo novo para vocês. Estamos aqui no setor de psicologia, eu estou aqui com o Caio, que é psicólogo, e a temática hoje é sobre ansiedade, né? O tema de hoje da nossa abordagem, para dar dicas aí para todos vocês, né, Caio? Nesse campo tem muita novidade, não é? Sim. Como lidar com ansiedade, pais e filhos nesse período de provas de fim de ano, de vestibular chegando por aí. Boa tarde, Ivanilton. Esse processo de ansiedade, porque a ansiedade todos nós temos. A ansiedade é um processo adaptativo, né? O problema dela é quando ela vira uma patologia, que aí é onde a gente tem que observar melhor como essa ansiedade está lidando com esse indivíduo. E nesse período de fim de ano, ela começa a aumentar, né? A gente começa a observar o que está acontecendo, o ano está chegando, algumas metas, algumas coisas que eram para ser estabelecidas, será que elas estão sendo realizadas? Os adolescentes, os seus filhos, começam a entrar naquele processo de fim de ano da escola, será que vai passar? Pressão das notas, a né? Pressão das notas. Os adolescentes que vão fazer vestibular, que vão para Enem, né? Então começam a ter uma pressão, será que eu consegui estudar e observar melhor como é que estava o meu rendimento? Então a ansiedade nesse momento é uma coisa que a gente precisa trabalhar, precisa observar bastante. E aí a gente aqui com a psicologia a gente consegue ter algumas atividades, algumas técnicas, alguma forma de conseguir diminuir um pouco, fazer com que essa ansiedade ela vire de forma adaptativa, que ela não se transforme numa patologia. Então, nesse caso, os pais é que devem observar os filhos, já que os filhos é muito difícil para eles pedirem socorro ou até mesmo acusarem essa necessidade de tratamento ou de acompanhamento. Sim, nessa vivência de pais e filhos, a gente tem que observar o comportamento dessa criança, desse adolescente. Qual é a mudança desse comportamento? Ele está mais irritado, né? Ele começa a emitir outros comportamentos que antes ele não tinha. Os pais têm que observar. Mas em alguns casos de adolescentes, eles começam realmente a pedir ajuda. Eles chegam aos pais e dizem, pai, tô tendo dificuldade no sono, tô tendo dificuldade na concentração, tô tendo determinadas dificuldades na escola. E aí é onde os pais têm que se alertar, procurar ajuda para essa criança, para esse adolescente. E essa atividade, essa modalidade de tratamento é uma das novidades aqui da Humana Clinic. Como é que funciona aqui nessa questão de horários, de agendamento? Quem você está mais atendendo? Adolescentes, adultos? Aqui na Humana a gente tem uma clínica nova, né, que se especializou em algumas áreas, que é a psicologia, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a nutrição. E aqui a gente trabalha com esse horário marcado, né? Temos o turno, a gente começa a funcionar a partir de 8 da manhã e vamos até às 18 horas, né, com essas áreas, e tudo com horário marcado, né? Aqui eu trabalho com esse público adolescente, esse público adulto, é o que eu tenho mais atendido. E a ansiedade nesse processo, nesse período, é uma das maiores demandas que a gente recebe. Então, Caio, além do domínio, né, do acompanhamento profissional desses transtornos, ou dessas necessidades e carências, que dicas você daria para esses jovens para resolver essa situação em casa, com lazer, com leitura, com filmes? Como resolver esse tempo? Primeiro vamos observar o que tem acontecido. O que você tem observado diferente no seu comportamento que você tem emitido, né, nesse processo de ansiedade. Você tem ficado mais irritado? Tem perdido o sono? Vamos entender qual é a razão da onde está vindo esse processo. É uma prova que está chegando? É o vestibular, é o final do ano. Então, depois que a gente começar a identificar, entender o que a gente tem dali, como é que a gente consegue resolver aquele problema. Porque a gente também não pode maximizar aquilo. Se eu tenho uma prova, por exemplo, de um vestibular, eu não posso me preocupar logo uma semana antes. Porque se eu tive um ano, eu tinha que ter pensado nesse processo inteiro. Então, observar o que eu tenho para que eu possa resolver aquele problema que está na minha frente, que está me causando alguma ansiedade. Então, primeiro a gente identifica o que é que está acontecendo, é importante a gente observar o que está acontecendo.
Depois desse processo, tentar procurar coisas que façam algum relaxamento. Na psicologia existem técnicas de relaxamento, existem técnicas que a gente trabalha para isso. Então, procurar alguma coisa que possa lhe relaxar dentro daquele contexto que você está vivenciando naquele momento. Eu vi que aqui os jogos, eles parecem decorativos, mas ele também tem uma função especial aqui com vocês, é isso? Sim. Quando a gente trabalha... Como é que vocês usam? Quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com uma forma lúdica, né? Porque a criança, ela começa a se expressar por forma do brincar. Brincar é a melhor forma de você começar a compreender uma criança. Então a gente utiliza todo esse material para a gente começar a compreender essa criança, o que é que ela está passando, o que é que ela está sentindo, porque a psicologia ela é tudo isso, né? A psicologia ela vai trabalhar esses comportamentos, ela vai trabalhar essas emoções, ela vai trabalhar como é que você está vivenciando naquele momento ali. Dentro dos materiais que a gente trabalha, a gente tem esses baralhos onde a gente começa a utilizar o baralho da ansiedade, por exemplo, onde a gente identifica alguns sintomas, alguns sinais que são apresentados por essa criança, esse adolescente, como uma agitação, um coração acelerado, o comportamento de roer unhas, a sensação de tontura. E com isso a gente tenta identificar por que esses sintomas e esses sinais estão sendo apresentados. Em que situação isso começa a acontecer mais dentro com essa criança e com esse adolescente. Após a gente identificar como isso está acontecendo, a gente começa a trabalhar esse processo ansioso. Porque esses sinais, né, eles começam a ter outras relações. Uma criança que, toda vez que está num momento de estresse, sente uma sensação de tontura, ela começa a entrar num processo psicossomático, né, um processo do adoecimento, porque a mente ela começa a transformar outros sintomas do corpo. E aí a gente começa a trabalhar dentro desse processo com esses materiais para identificar aonde está surgindo, como está aparecendo e tentar fazer uma resolução daquele sinal de ansiedade. E como é que se constrói essa confiança entre o profissional e o paciente, principalmente crianças e adolescentes, para que eles contem as coisas? Pronto, a gente precisa de no processo terapêutico, a gente precisa ter essa empatia, né? Não adianta você ir, por isso que às vezes existem trocas de psicólogos, os pacientes acabam trocando, porque ele precisa se identificar naquele momento. É uma empatia, é uma relação que a gente não tem uma técnica para isso. Depois que se cria essa intimidade, que se cria essa relação de confiança, porque é um processo de confiança, porque é um processo que a gente mantém um sigilo, e aí a gente começa a conseguir trabalhar essas formas. Com criança, por exemplo, a gente começa a trabalhar como é que está sendo a vivência dele dentro de casa, a gente começa pela família, começa a observar como é que está, o que ele entende desse processo familiar. Caio, eu queria agora falar de uma temática mais séria, não é? Setembro passou, que é conhecido como o mês amarelo, não é isso? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, de combate ao suicídio. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, né, uma pessoa se mata no mundo. E a gente sabe que a ansiedade é o primeiro passo para a depressão. E a depressão traz consequências maiores e piores, como o suicídio. Para os jovens, adultos e pais, que dicas você daria de como proteger a vida nesse sentido, de tratar a alma e devolver para essas crianças e adolescentes o sentido da vida? O Setembro Amarelo passou e aí a gente trabalha realmente essa questão da prevenção. Só que a gente não trabalha só durante esse setembro, né? A gente tem que entender que é o ano inteiro. E como é que a gente pode trabalhar isso? Um tema tão delicado. A gente precisa compreender, escutar aquela pessoa que está ali. Porque o sofrimento de quem comete ou de quem tem uma ideação suicida, ele é passado. Só que às vezes a gente não consegue observar. Hoje em dia a gente vive numa rotina muito frenética, né? Acordamos cedo, vamos para o trabalho, temos que ir para a academia, temos que cuidar da nossa alimentação e acaba que a gente esquece um pouco o outro de lado. A gente quer vivenciar a melhor parte, só aquela parte da felicidade. Não quer os problemas. Não quer os problemas. E aí a gente acaba não escutando esse outro. Então é importante que durante setembro passou, mas tem outubro, tem novembro, tem dezembro, tem todo o resto do ano, que a gente se propõe a escutar mais o outro. E até poder enxergar o outro, né? Sim, para poder enxergar o outro. Porque o suicídio em si, ele tem esse âmbito dos processos da saúde mental, e alguns transtornos, eles acabam aumentando a possibilidade dessa ideação. Mas também a gente sabe que um processo depressivo, um processo ansioso,
Quando aquela pessoa, aquele adolescente, aquela criança, ela não vê uma perspectiva de futuro, ela não vê como vai resolver aquele problema, como agora, como a gente estava falando em questão de vestibular, um adolescente que vai fazer o vestibular imaginar que não vai conseguir passar depois de tanta pressão, depois de tantos anos de estudo, para ele pode ser o fim da linha. Então vamos compreender ele, vamos escutar, vamos explicar, vamos dizer que aquilo ali não é a última possibilidade, que caso não dê nessa vez, teremos outras, e assim a gente incentivar que ele consiga, continue fazendo planos futuros. E perceber que os fracassos fazem parte da construção de um ser humano evoluído, bem-sucedido, né, que cresceu, não é verdade? O fracasso ele é importante, né? Ele é importante para que a gente comece também a entender uma função emocional. Uma vida só de glória, ela não vai ter muita graça, né? Porque qual é a graça de só vencer o tempo todo? Precisamos desse fracasso para a gente começar também a compreender as outras funções. Caio, obrigado pela entrevista. Então, a gente falou sobre psicologia. É importante mostrar o tratamento que a Humana Clínica está dando para essa área, que hoje já é abraçada, de certa forma, já é mais procurada, e não tenha preconceito, né, de procurar, de dizer eu preciso de um psicólogo, eu preciso de ajuda. É por isso que é importante criar espaços como esse, né, mais humanizado para o tratamento. A psicologia ela não é nenhum bicho de sete cabeças, né? A gente não pode pensar nela como um bicho de sete cabeças, nenhuma coisa de outro mundo, nem para casos extremos. A psicologia, esse processo psicoterápico é o autoconhecimento. A melhor coisa que a gente tem no processo é se conhecer. E se conhecendo, nós vamos conseguir lidar melhor com os nossos sentimentos, com nossos comportamentos, entender a situação atual. Então é importante procurar o psicólogo, é importante procurar esse processo. Hoje em dia, como a gente trabalha tanto já a parte física, né? Vamos aos médicos, vamos à nutrição, vamos fazendo tudo isso para pegar uma questão da longevidade. Não podemos esquecer da alma, né? Da qualidade de vida, mas não podemos esquecer que está tudo ligado. A mente e o corpo, ela está ligada. Tratamento e tudo. Vivemos num país ansioso, num mundo ansioso. Isso se deve muito à questão do acesso cada vez mais frequente, full time das redes sociais. Isso tudo gera ansiedade. Adolescentes, por natureza, pela questão do crescimento, do amadurecimento, têm fases mais difíceis, complicadas, de isolamento, estresse. Tudo isso gera estresse. Como lidar com isso? É a pergunta que mandaram para você, viu? Pronto. A gente tem essa quantidade de informações, né? Que tudo, as redes sociais, elas trabalham muito com isso. A gente precisa estar sempre ligado ali. O que acaba gerando esse estresse, essa ansiedade. Será que eu vou ter tempo de controlar, de saber o que aconteceu naquele meu dia? Então, o que a gente tem que saber? É tentar realmente relaxar. A gente sabe que a gente não vai dar conta de tudo. É impossível a gente dar conta de todos os seguidores que a gente tem numa rede social, de todas as informações que tem no Facebook, de nem todas dá para processar tudo, nem responder tudo, não tem condição. Nem ser entendido por todos. Não tem condição de você assistir todos os jornais ao mesmo tempo, de todas aquelas informações. Então, tenta focar. O que é que você precisa saber? O que é que eu quero saber para o meu dia de hoje? Eu quero saber disso, eu preciso saber disso. E filtrando essas informações, você vai diminuir aquele nível de ansiedade. Porque sabendo que somos seres humanos e não somos máquinas. Não temos como absorver todas as informações que o mundo produz. Então, vamos focar, vamos objetivar o que a gente quer e aí a gente consegue diminuir. E pais estressados, filhos estressados, é isso que você quer dizer também? Também. Isso acaba sendo uma relação, porque adolescentes e crianças, eles reproduzem muito o que é visto. Então, se dentro do meu ambiente familiar eu tenho um ambiente muito estressante, um ambiente muito de cobrança, automaticamente ele vai fazer isso. Às vezes ele faz isso com o coleguinha da escola, às vezes ele faz isso com os próprios pais, só que de uma forma diferenciada. Porque ele percebe esse estresse, ele percebe essa cobrança. Ok, Caio, muito obrigado. Como vocês estão vendo agora, a Humana Clinic cada vez mais humanizando os serviços, né, em áreas específicas como a psicologia. Muito obrigado. Viu? Eu agradeço. Eu sou o Antônio Quaresma, fotógrafo, artista plástico que me expresso através da fotografia, e eu participei o ano passado desse projeto maravilhoso, excepcional, chamado Arte pela Vida, cuja renda se destina a pessoas carentes. Então é um projeto que todos nós devemos participar. E eu tive a honra de ser indicado numa sequência que a produção do programa e da exposição armou, pela Jasmine Malta, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, uma artista, arte educadora, no sentido de que eu considero arte educadora, e ela tive a honra de ser professor dela, né? E ela que me passou
E eu, nesse projeto, eu vou novamente participar com uma foto, né, na moldura grande, 60 por 60, com uma série nova que eu estou desenvolvendo, que são penas de animais brasileiros e de animais de vários países do mundo. Eu fotografei no aviário do Instituto do Museu Emílio Gueld, em Belém, fotografei na Austrália, fotografei na África do Sul. É o resultado de uma exposição que eu fiz no meio do ano, numa grande loja aqui da cidade, na Sakaro, né? Tô sempre trabalhando, desenvolvendo, e é sempre uma alegria enorme participar desse projeto, né? O Rivanildo e a Cláudia são, assim, maravilhosos, pessoas com as quais a gente, né, tem a honra de trabalhar já há algum tempo, e os projetos são cada dia melhores. E eu vou convidar uma pessoa muito importante, um grande artista plástico cearense, que eu tive contato com o trabalho dele em detalhes, o Edmar Gonçalves. Edmar Gonçalves desenvolve paisagismo, desenvolve a sua famosa série dos guerreiros, desenvolve nu artístico, desenvolve paisagismo, onde ele coloca em destaque o casario, a fachada das cores, pintada pelo povo, pela população nordestina. Então, a obra do Edmar é uma obra fantástica, gigantesca, consagrado pela crítica nacional, e me sinto muito honrado de convidá-lo a participar. Você topa, Edmar? Um grande abraço a todos. Antônio Quaresma.